Por que a Irlanda é dividida entre Irlanda do Norte e República da Irlanda? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu falarei sobre essa parte importante da história da Irlanda. Esta é a Ilha da Irlanda. A ilha está dividida politicamente entre a República da Irlanda, um país independente, e a Irlanda do Norte, que juntamente com a Escócia, Inglaterra e País de Gales formam o Reino Unido. Mas por que a ilha está dividida? E quando isso aconteceu? Para entender completamente a situação, precisamos voltar ao século XII. Depois que os normandos invadiram a Inglaterra com sucesso e tomaram o trono, eles decidiram invadir a Irlanda. Henry II, com autorização do Papa Adriano IV, para reforçar o controle do papado sobre a igreja irlandesa, desembarcou na Irlanda em 1171 e tomou o controle de grandes partes da ilha. E no ano seguinte foi criado o Lordship of Ireland, no qual o senhor da Irlanda também era o rei da Inglaterra. Lordship of Ireland era uma posse papal detida pelo rei da Inglaterra. Este foi o início do que se tornaria séculos de domínio inglês e mais tarde britânico sobre a ilha da Irlanda. Oficialmente, o Lordship of Ireland governa toda a ilha, mas na realidade o controle era muito menor do que isso. E ao longo dos anos, o controle inglês da Irlanda foi recuando gradualmente. Esta era uma época em que não havia diferença religiosa entre a Irlanda e a Inglaterra. Os ingleses e os irlandeses nativos eram ambos de nações católicas, pois essa era uma época anterior ao surgimento do protestantismo. Portanto, muitos dos normandos na Irlanda assimilaram-se à cultura irlandesa e alguns diziam ter se tornado mais irlandeses do que os próprios irlandeses. Foram introduzidas leis que proibiam o casamento entre colonos ingleses, irlandeses e galecos, bem como a proibição do uso da língua irlandesa, mas essas leis foram amplamente ineficazes. No final do século XV, o domínio inglês era limitado a uma área conhecida como The Pale. No início do século XVI, o que ficou conhecido como Reforma Protestante, em que muitas potências europeias voltaram as costas à Igreja Católica Romana, formando um novo ramo de fé cristã. Embora a reforma tenha sido sobre religião, ela também teve muito a ver com a política. Com Henrique VIII como rei da Inglaterra, o Papa recusou-se a permitir que ele anulasse seu casamento com Catarina de Aragão. Isso, bem como outros fatores contribuintes, causou a Henrique VIII a romper com a Igreja Católica Romana e a estabelecer a Igreja da Inglaterra com ele como líder. Com isso, a situação da Irlanda tornou-se incerta, pois a Irlanda era uma possessão papal com o rei da Inglaterra como senhor da Irlanda. Em 1542, após um ato do parlamento irlandês, Henrique VIII foi proclamado rei da Irlanda. No entanto, Henrique VIII não foi reconhecido pelas potências católicas da Europa. Após sua morte, em 1547, seu filho protestante de 9 anos, Eduardo VI, ascendeu ao trono, mas morreu de doença poucos anos depois, aos 15 anos. Maria I, filha de Henrique VIII, era a próxima na linha de sucessão. E como Maria era quase 20 anos mais velha do que seu meio-irmão Eduardo, foi criada antes da Reforma Protestante e era, portanto, católica, por isso Maria foi reconhecida como rainha da Irlanda. A Irlanda havia permanecido leal ao Papa e a ilha era quase inteiramente católica. Em 1603, após a morte da rainha Elizabeth I, a última da dinastia, James VI da Escócia também se tornou rei da Inglaterra, por causa de sua ascendência familiar um tanto única, na qual ele era filho de Maria I, rainha da Escócia, e também o bisneto de Henrique VII. Ele era, portanto, conhecido como James I, rei da Inglaterra e também rei da Irlanda. Isso foi conhecido como a União das Coroas, na qual a Escócia, a Inglaterra e a Irlanda compartilhavam uma monarca comum. Em 1609, sob o reinado de James I, a plantação de Ulster foi um processo pelo qual os colonos escoceses e ingleses confiscaram terra dos irlandeses gaélicos. Isso foi visto como uma forma de impedir a rebelião do norte, pois a Ulster era uma região da Irlanda mais resistente ao domínio inglês. Embora existissem muitas plantações na Irlanda ao longo dos anos, a plantação de Ulster foi de longe a mais bem-sucedida. Em apenas algumas décadas, a população de colonos protestantes estava prosperando e até mesmo constituía a maioria em algumas áreas no norte. Em 1641, os católicos irlandeses de Ulster organizaram uma rebelião contra os colonos, o que levou às guerras confederadas irlandesas. Entre a Confederação Católica Irlandesa e os colonos escoceses e ingleses, a maior parte da ilha da Irlanda estava sob o domínio católico irlandês, de fato, por vários anos. Isso durou até 1649, quando Oliver Cromwell e seu novo exército modelo conquistaram a Irlanda. Depois de derrubar a monarquia inglesa, executaram o rei Carlos I,
e se autodeclarar Protector Lord da Escócia, Inglaterra e Irlanda, Cromwell governou sobre os 3 reinos até sua morte em 1658. Durante esse período, houve mais confiscos de terra dos católicos nativos e qualquer pessoa, mesmo suspeita de envolvimento na rebelião de 1641, foi executada. Seu filho Richard governou muito brevemente depois, mas a monarquia foi restaurada em 1660, quando Carlos II se tornou rei, filho do executado Carlos I. Carlos II era protestante, mas seu irmão James II havia se convertido ao catolicismo durante seu tempo na França. Então, quando Carlos II morreu em 1685, a Inglaterra, Escócia e Irlanda mais uma vez tiveram um monarca católico. Neste ponto, a maioria das pessoas na Inglaterra e Escócia era protestante e muitos estavam desconfortáveis com James II como seu monarca. No entanto, a próxima na linha de sucessão ao trono era sua filha Mary, que era protestante. Isso tudo mudou em 1688, com o nascimento de seu filho, então James III, que indubitavelmente seria criado como católico. A única razão pela qual sua filha Mary era protestante era porque seu falecido irmão e ex-rei exigiu que ela fosse criada dessa forma. Então, com essa mudança, parecia que a Escócia e a Inglaterra teriam uma monarquia católica no futuro previsível. Em 1707, o rei da Escócia e o rei da Inglaterra se uniram para criar o Reino da Grã-Bretanha. E então, em 1798, houve um levante contra o domínio britânico na Irlanda, na rebelião irlandesa de 1798, inspirada na Revolução Francesa uma década antes. A rebelião falhou, mas causou muitas incertezas na situação política da Irlanda. Havia preocupações de que a Irlanda pudesse se aliar com a França e se separar do domínio britânico. Então, em 1801, a Irlanda se juntou à União e se tornou o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. A oposição da União era forte e escalava para a violência. No final do século XIX, houve um aumento na demanda por autogoverno e em 1886, o primeiro autogoverno irlandês foi proposto. Em resposta a isso, o Partido Liberal Unionista foi criado em apoio à União e em oposição ao governo irlandês. O projeto de lei falhou, assim como o segundo projeto de lei proposto em 1892. Mas em 1914, o terceiro projeto de autogoverno foi aprovado. No entanto, em 1914 também foi o ano em que a Primeira Guerra Mundial começou e, portanto, o projeto de lei foi suspenso. Com o exército britânico ainda ocupado com a guerra na Europa, os republicanos irlandeses organizaram uma rebelião em Dublin, chama-se de Levante de Páscoa, com o objetivo de pôr fim ao domínio britânico na Inglaterra e estabelecer a República Irlandesa. O levante aconteceu ao longo de apenas alguns dias, mas quase 500 pessoas morreram, a maioria das quais eram civis. Mas, com um número muito superior, o exército britânico conseguiu reprimir a rebelião. O resultado foi uma rendição incondicional das forças rebeldes. A maioria dos líderes rebeldes foram executados. Na eleição geral do Reino Unido de 1918, o partido político irlandês chamado Sinn Féin, que apoiava a independência irlandesa e muitos de seus membros haviam participado do Levante da Páscoa, ganharam 73 dos 105 assentos irlandeses no parlamento britânico. Mas eles escolheram não ocupar seus assentos no parlamento britânico e, em vez disso, decidiram formar seu próprio parlamento irlandês e proclamaram uma república irlandesa como um novo presidente independente. A República da Irlanda reivindicou toda a ilha da Irlanda, mas havia muito apoio à União no norte, especialmente em Ulster, onde 4 dos 9 condados conquistaram a maioria unionista. Isso levou à Guerra da Independência da Irlanda, principalmente entre o Irish Republic Army e o exército britânico. Em 1920, com a guerra ainda em curso, foi aprovada uma 4ª lei de autogoverno, substituindo a 3ª lei de autogoverno que havia sido aprovada, mas nunca implementada. Isso dividiu a Irlanda em Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. O tratado estabeleceu o Estado Livre Irlandês, que se tornaria um domínio do Commonwealth Britânica, juntamente com países como Canadá, Austrália e África do Sul, entre outros na época. O tratado incluiu toda a ilha da Irlanda, mas tinha uma cláusula de exclusão para a Irlanda do Norte, o que eles exerceram imediatamente. Portanto, a efêmera Irlanda do Sul tornou-se o Estado Livre Irlandês. Alguns ficaram satisfeitos com essa situação, mas outros não. Muitos estavam insatisfeitos porque a Irlanda ainda fazia parte do Império Britânico e que queriam total independência. Portanto, os nacionalistas irlandeses se dividiram entre os nacionalistas pró-tratado e os nacionalistas anti-tratado. Nas eleições gerais irlandesas de 1922, os 2 partidos políticos que conquistaram mais assentos foram os mesmos, pró e anti-tratado. Com o partido pró-tratado conquistando mais assentos, essa discordância se transformou em uma guerra civil, apenas um ano após o fim da Guerra pela Independência. Muitos homens que haviam lutado juntos na Guerra pela Independência da Irlanda agora estavam em lados opostos de uma guerra civil. Apesar dessa reivindicação, no entanto, a Irlanda do Norte continuou como antes, como parte do Reino Unido.
A Irlanda exerceu sua independência ao escolher permanecer neutra na Segunda Guerra Mundial, que começou apenas 2 anos depois. E embora isso devesse ser o fim da história, houve 3 décadas de violência contínua do final dos anos 60 até os anos 90, em um período conhecido como The Trouble. A maioria da população da Irlanda do Norte fosse protestante e unionista, havia também uma substancial minoria que era católica e nacionalista e que queria a Irlanda do Norte se juntasse à República. Após 3 décadas de conflito entre várias organizações e milhares de vítimas, um cessar-de-fogo foi declarado para pôr o fim à violência em 1998, com o Acordo de Sexta-feira Santa. O acordo levou a República da Irlanda a emendar sua Constituição, removendo sua reivindicação territorial sobre a Irlanda do Norte, e os governos britânicos e irlandês concordaram que, se a maioria das pessoas na Irlanda do Norte desejasse deixar o Reino Unido e se juntar à República, os governos tornariam isso possível. O impacto duradouro dos The Troubles pode ser visto até hoje, especialmente em Belfast, onde há muros separando as comunidades protestantes e católicas, e ainda há ocasionais episódios de violência. No entanto, a situação está melhorando e o governo se comprometeu a remover todos esses chamados muros da paz até o final de 2023. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ficar ligado a mais vídeos sobre a história e a cultura da Irlanda.